Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início aí a mais uma aula estrutural de redação para o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Agora nós iremos começaremos, falar da microestrutura, da estrutura de cada parágrafo do texto. E aí é importante que vocês sigam esse parâmetro. Nós falamos até então da estrutura geral do texto dissertativo argumentativo, da organização geral, da quantidade de linhas de cada parágrafo, do que cada parágrafo tem que ter. E agora nós iremos passar por cada parte, mais especificamente por cada período de cada parágrafo. E aí, se vocês seguirem essa instrução, essa estrutura, com certeza vocês terão uma nota muito boa em redação. É um tipo de redação ensinada, tá? Orientada para a aprovação no concurso público da Prefeitura de Montes Claros. Então, não é uma redação pensada para que ela seja só apenas um bom texto. Ele precisa, sim, ser um bom texto, mas ele precisa contemplar todos os critérios que são avaliados pela banca. E aí, quando eu apresento para vocês essa microestrutura, já na introdução, nós contemplamos, a partir de poucas linhas ali, com poucas palavras, esses critérios avaliativos. É aquele tipo de texto em que o corretor vai pegar para ler e, logo no parágrafo introdutório, ele tem uma excelente impressão do seu texto. Por que ele tem essa boa impressão? Porque ele já encontra ali aquilo que ele procura. Ele encontra tese, ele encontra as 3 partes completas, ele encontra o direcionamento textual, ele encontra recursos coesivos, então, e ele encontra objetividade e clareza. Então, ele já começa lendo o seu texto com uma boa impressão. E fica a dica, isso é muito bom para vocês. É muito bom que o corretor tenha uma boa impressão do texto de vocês, porque isso, de certa forma, molda o olhar para que seja um olhar positivo acerca da leitura que será realizada. Então, espero que vocês compreendam o uso de cada parte desse texto, que vocês pratiquem e que vocês sigam essa estrutura para que a gente consiga alcançar aí resultados de aprovação, tá bom? Venham comigo que eu irei explicar com critério, com muita especificidade, cada parte desse texto. Nós temos aqui o Instagram, né, do pré-concurso, do Roberto, o telefone de contato e o meu Instagram pessoal aí, que possui dicas para o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Então, nós vamos passar agora para a microestrutura da introdução, o primeiro parágrafo do nosso texto. Quais são as 3 partes que eu preciso contemplar nesse parágrafo introdutório? Olha, eu preciso de uma contextualização, eu preciso de uma transição e eu preciso de uma tese. Essa tese, ela precisa apresentar também o meu direcionamento textual, ou seja, o que eu irei abordar, qual será o meu argumento 1, aquele que eu irei abordar no meu desenvolvimento 1, e qual será o meu argumento 2, aquele que deverá ser explicado e fundamentado no argumento 2. Gente, o que é uma contextualização? É trazer para um outro contexto, trazer o tema para um outro contexto. Esse contexto ele pode ser de várias formas, ele pode ser um filme, pode ser um conto, um livro, um pensamento de um filósofo, um contexto histórico. Eu preciso pegar o tema e abordar esse tema de forma ampla dentro de um outro contexto. A definição está aí na tela para vocês. Ó. O que é uma contextualização? Apresentação das circunstâncias, de um fato ou de um tema, ou seja, a inserção em um contexto diferente. A contextualização compreende as características, os motivos gerais para algo acontecer. É claro que essa contextualização ela tem que estar associada ao tema. Eu não preciso fazer uma contextualização específica sobre, por exemplo, o racismo.
Eu posso fazer uma contextualização que trata da exclusão de pessoas negras de determinados espaços e de determinadas oportunidades sociais. Mas eu não preciso fazer uma contextualização específica sobre o racismo. Pode fazer? Pode. Mas muitas vezes foge da nossa cabeça esse tema específico. Então a gente pode abordar de uma maneira geral, sim. Tá bom? Então vamos ver lá, ó, vem comigo. Como que eu vou contextualizar o tema? Eu coloquei aqui 5 formas de iniciar esse texto. Eu posso fazer uma breve narrativa, ok? E aí, nessa breve narrativa, eu vou contar de forma breve e objetiva, vou até grifar essa palavrinha aqui para vocês, ó, tem que ser breve, um fato que ilustra, por exemplo, um caso de racismo, ok? Eu posso fazer uma citação de um pensamento filosófico, de um sociólogo, de uma lei. Eu posso contextualizar fazendo um recorte de um filme que eu assisti, que vocês viram aí, que demonstra o racismo em alguma cena, a exclusão de pessoas negras em determinados espaços. Eu posso fazer uma alusão histórica. O que é uma alusão histórica? Pensem em algum contexto que colaborou ou que fomentou práticas racistas. Existe algum contexto? Existe. Então, eu posso fazer uma alusão histórica do racismo contemporâneo, tá? Com esse contexto histórico. Eu posso também começar com uma afirmação. O que é afirmação? Afirmar. Afirmação é afirmar o que você pensa, o conceito, por exemplo, de racismo. E aí, abre parênteses aí, tá? Quando eu digo o que você pensa, isso deve ser colocado na terceira pessoa. Isso não deve ser colocado de forma alguma de maneira pessoal e subjetiva. Nós estamos escrevendo um texto dissertativo argumentativo. Nós precisamos aqui de impessoalidade. Tudo bem? Então vamos continuar. Eu posso começar o texto a princípio dessas 5 formas, ok? Vamos passar por alguns exemplos e aí vocês podem ir treinando aquele que se encaixa melhor no padrão de escrita de vocês. O que é uma breve narrativa? Veja, uma breve narrativa é um resumo geral de uma obra, um livro, tá? Um contexto histórico ou um fato social conhecido, que seja de conhecimento nacional, tá bom? E que esteja associado ao tema proposto. Isso aqui é muito importante, ó. Esse resumo geral da obra, do livro, do filme, precisa estar associado ao tema proposto. Não precisa abordar especificamente aquele recorte temático, pode ser o assunto, mas precisa ter alguma relação. Veja a seguir um exemplo de contextualização por breve narrativa. E aí eu tenho aqui um parágrafo de introdução que começa com essa contextualização por breve narrativa. Vamos ler juntos? Vamos lá. De modo ficcional, o filme, tá? Cine Hollywood, retrata o impacto positivo do cinema da cidade, no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, a socialização e cultura. Pronto, eu narrei de forma resumida, fiz uma breve narrativa do que é o filme, que o filme Cine Hollywood retrata. A importância do cinema no cotidiano e na cultura da cidade, das pessoas, na promoção do lazer, da cultura. Então, eu apenas narrei esse fato, tá? E aí, para poder vocês saberem qual que é a associação que essa breve narrativa possui com o tema aqui, ó, é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eita, mas ficou feio aqui, hein? Vou apagar para ficar bonitinho. Pronto. Eita, mas tá ficando feio, hein, gente? Agora sim. No Brasil.
Então, veja só, eu tenho aqui a palavra cinema na frase temática. Eu tenho um filme que se chama Cine Hollywood. Eu tenho aqui, na minha breve narrativa, falando do impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades. Então, os temas aqui, a narrativa está relacionada, está associada à frase temática, tudo bem? Não tem ainda nada falando de democratização, que é uma palavra importante, uma palavra-chave. Mas de início não precisa apresentar. Eu posso apresentar isso no decorrer da minha introdução. Vamos lá. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a elitização dos meios culturais e a falta de infraestrutura adequada nos espaços de teatro e cinema. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves a fim de democratizar o cinema no Brasil. Agora sim eu tenho a abordagem de todas as palavras-chave da frase temática. Mas veja que elas não precisam aparecer todas dentro da contextualização do início da breve narrativa, tá bom? Então, vamos continuar. Esse é um exemplo de contextualização por breve narrativa. Resumo de uma obra, de um livro, de um filme, tá bom? Esse tema, essa obra, esse livro, esse filme, ele precisa estar associado à frase temática trazida aí pela banca. Continuando. Afirmação inicial. Lembra que eu falei com vocês que a afirmação inicial é começar afirmando algo? A relevância, a importância, a realidade disso dentro do Brasil é simplesmente isso, afirmar. E aí aqui ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para vocês entenderem. Olha, nesse tipo de contextualização, aquela de afirmação inicial, parte-se de uma premissa, ou seja, de uma afirmação para o embasamento do tema. No geral, após a afirmação, a tese, ou seja, o ponto de vista, já é evidenciado. Exemplo: a maior parte da população mundial do século XXI tem acesso à internet. Isso aqui é o quê? Uma afirmação, ok? Porém, esse uso é inconsciente e manipulado devido à condução de informações que aplicativos dão aos dados dos seus usuários. Tais informações são utilizadas para restringir o contato desses aquilo que se alinha a um determinado pensamento e para difundir padrões e estrutura dominantes, manipulando assim o comportamento do usuário. Então veja só, qual que é o tema desse parágrafo? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Grande tema, né? Mas o que eu tenho aqui como palavra-chave? Manipulação, olha, tá presente aqui, tá vendo? Do comportamento pelo controle de dados na internet. Eu tenho aqui também controle de dados e internet, ok? E usuário, né? Então, eu tenho aqui usuário, eu tenho aqui, ó, manipulação, onde que eu tenho alguma coisa que eu posso usar como um sinônimo de controle de dados, ó. De informações e aplicativos dão aos dados, aqui, ó, dados dos seus usuários. Então, eu tenho aí tenho aí a contemplação de todas as palavras-chave da frase temática também. E eu começo com essa introdução apenas com a afirmação de que a maior parte da população tem acesso à internet. Tá bom? Uma forma simples de começar a introdução. Mais um ponto, citação. Eu também posso começar a introdução citando algum filósofo, algum sociólogo, e aí eu posso citar, essa citação ela pode tanto ser direta quanto indireta. Como que começamos esse exemplo aqui, ó?
O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, citação direta, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ok? O que eu tenho aqui? Uma citação do Paulo Freire. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, eu tenho aí uma citação, uma introdução por citação. O que é necessário, básico na introdução por citação? Citar, né, a frase ou a lei de maneira direta ou indireta e mencionar o autor, a fonte de onde você retirou isso, tá bom? Então, vamos continuar. Nós vimos aí 3 formas de iniciar essa introdução por contextualização, trazendo esse tema para dentro de outro contexto. Vamos praticar um pouquinho, gente? Teoria e prática, para poder ter um conjunto aí bem formado, para que vocês terminem esse curso seguros para a escrita. Olha só, eu deixei aqui o link de uma reportagem sobre o tema Formação de Leitores no Brasil, Desafios e Soluções. E eu deixei aqui o artigo 205 da Constituição Federal. E aí, vocês aí na casa de vocês irão pensar, ler, assistir essa reportagem aí sobre a formação de leitores no Brasil. Essa reportagem é curta, tem no máximo 10 minutos. E pensem também nesse artigo 205 da Constituição Federal. A partir disso, vocês conseguem começar uma introdução por citação, por breve narrativa, ok? Ou por afirmação. Vamos lá? O que diz o artigo 205? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse aqui é o artigo 205 em sua integralidade. Eu preciso citar esse artigo todo na introdução para contextualizar um tema, para citar, para iniciar? Obviamente que não. Eu preciso entender esse artigo, interpretar, e aí sim, a partir disso, eu começo falando sobre o direito da educação. Tá bom? Então, essa é uma forma, eu deixei aqui o tema e esse artigo para que vocês consigam treinar em casa essas partes da introdução. Segunda parte, se eu tenho a primeira contextualização. A segunda parte da introdução, lembra que eu falei que ela precisa de 3 partes, né? É a problematização. Como que nós iremos fazer essa problematização? Explicando como o tema é refletido na sociedade. E aqui, ó, vou puxar uma setinha e anotar para vocês. É muito importante trazer as palavras-chaves da frase temática, ok? Por que aqui? Porque eu estou problematizando e a minha frase temática, por si só, já é um problema, ok? A banca já traz uma frase temática que evidencia aí um problema a ser solucionado na sociedade. Além disso, nós temos que contemplar essas palavras-chave logo no parágrafo da introdução. Para quê? Lembrem-se comigo das aulas anteriores, para uma abordagem completa do tema, para configurar a completude deste critério de correção das bancas aí, organizadoras do nosso concurso, que é abordagem completa do tema. Como que a gente aborda o tema por completo? Fazendo uso das palavras-chave dele dentro do nosso texto. Ok? Agora nós trazemos a parte 3, que é a tese
muito importante para o texto dissertativo argumentativo e o direcionamento textual. Eu preciso desse direcionamento textual também no parágrafo da introdução. Por que aqui, professora? Porque aqui eu preciso dar indício para o corretor daquilo que ele vai encontrar no meu texto. A partir disso, sim, a partir disso, ele vai procurar no meu desenvolvimento 1 aquilo que eu prometi na introdução. Procurar no meu desenvolvimento 2 aquele segundo tópico prometido na introdução. Então, ele vai ter um texto organizado, ok? Como que eu faço isso, gente? Tem 3 modelinhos aqui, ó. E aí, vocês podem fazer uso desses modelos. Eu tenho causa e consequência, e aí como que eu vou fazer o uso da causa e consequência? Assim, a fim de solucionar esse tal aqui, o que eu vou fazer? Colocar o meu assunto ou tema. É preciso analisar, e quando eu digo é preciso analisar, tem o meu posicionamento, ou seja, a minha tese, tá? É preciso analisar o quê? Não apenas as causas que levam à sua existência, mas também as consequências para a sociedade brasileira. As causas de quê? Deste problema. As consequências de quê? Deste problema que vocês irão citar aqui. O que eu vou fazer? A causa será objeto de estudo do desenvolvimento 1 e a consequência será objeto de estudo do meu desenvolvimento 2. Objeto de estudo e de fundamentação. Perfeito? Então, esse é um modelo de colocar, de se utilizar a tese junto com o direcionamento textual lá no meu primeiro parágrafo. Último período do meu primeiro parágrafo, ó, tá na parte 3, tá bom? Tem um outro modelinho aqui, importância e desafio. E aí, eu chamo a atenção para vocês que é muito tranquilo de se utilizar essa estratégia aqui quando os temas são positivos, tá? Por quê, professora? Imagina só, se eu tenho um tema assim, a persistência do racismo na sociedade atual, fica mais difícil eu dizer que é importante discutir a importância da persistência do racismo na sociedade atual, assim como os desafios. Por quê? Não existe importância dentro dessa frase temática. Não existe nada de positivo nessa frase temática. Então, eu não vou usar a importância e desafio. Eu vou deixar para usar a importância e desafio quando eu tiver uma frase que evidencie coisas boas, coisas positivas, aquilo que é necessário para a sociedade. Por exemplo, este tema aqui, ó, formação de leitores no Brasil, desafios e soluções. Eu posso falar da importância da formação de leitores e depois dos desafios para o alcance desse direito, ok? Como que isso vai ficar na prática? Olha, logo, olha esse conectivo aqui, ó, indicando finalização da introdução. É necessário entender o que eu tenho aqui? Posicionamento, mais conhecido como tese, ok? É necessário entender não apenas a relevância, ou seja, o sinônimo de importância, a relevância. Vamos pegar como exemplo o tema anterior, da formação de leitores no Brasil para o desenvolvimento social, mas também os obstáculos, os desafios que impedem que seus benefícios sejam alcançados. Então, cai muito bem essa estratégia de desenvolvimento de importância e desafio quando o tema ele traz uma frase positiva. Nós dizemos que nesse caso, nessa situação, o tema ele está com a situação, problema implícita. Tá bom? Nós é que iremos problematizar, nós é que iremos fazer o levantamento deste problema aí. Quando? Quando a gente começar a falar dos obstáculos, dos desafios. Perfeito? Vamos passar para o terceiro modelinho aquele modelinho que vocês vão utilizar no terceiro período da introdução. Aquele modelinho que vai demonstrar
a presença da tese, ó, evidência da tese e o direcionamento textual. Requisitos importantíssimos para o nosso texto dissertativo argumentativo. Imprescindíveis, tá bom, gente? Não pode deixar de contemplar isso aqui. Causa 1 mais causa 2. Ó, por isso é urgente. Olha a minha tese aqui. Quando eu digo que é urgente, tem posicionamento. A minha tese está aqui, ó. Discutir a formação de leitores no Brasil, certo? Como exemplo, aqui eu vou inserir o tema que eu estiver tratando, tanto do viés, e aí você vai citar qual que é esse viés, tanto do viés cultural, quanto da perspectiva, e aí você vai citar qual que é a segunda perspectiva. Então, eu coloco aqui como exemplo, tanto do viés cultural, quanto da perspectiva financeira. Ok? Então, o que eu vou falar? Primeiro, meu primeiro problema aqui é o viés, a minha primeira causa é o viés cultural. O segundo é o financeiro. Desenvolvimento 1, eu vou associar a formação de leitores com a cultura. No desenvolvimento 2, eu preciso associar a formação de leitores com a questão financeira. Entenderam? Então, esses são modelos de projetos textuais juntos já com a tese que podem ser encaixados ali no terceiro período do primeiro parágrafo. Do primeiro parágrafo, ele tem o objetivo de já apresentar a tese com o direcionamento textual, ok? Qual que é a relação de sentido? Causa e consequência. Desenvolvimento 2 precisa começar com conectivo de consequência. Qual que é a relação de sentido nesse aqui, ó? Importância e desafio, ou seja, o desenvolvimento 2 tem que começar com um conectivo de oposição. Qual que é a relação de sentido desse aqui? Eu sublinhei aqui, circulei mais. É uma adição, ou seja, o desenvolvimento 2 precisa começar com um conectivo que indique adição, que indique soma. Perfeito? Então, para vocês verem como que isso deve se manifestar na introdução, é isso aqui, ó, tá? Ilustrado para vocês. A minha introdução, ou seja, o primeiro parágrafo do meu texto precisa apresentar uma contextualização, vai ser o meu primeiro período, e aí eu tenho ou uma citação, ou uma narrativa, ou uma afirmação. Isso aqui é uma discussão ampla do assunto. Eu preciso, no meu segundo período, apresentar uma problematização, ou seja, aqui eu vou começar a inserir as palavras-chave da frase temática e evidenciar o problema na sociedade atual, no contexto brasileiro. E no terceiro período e último da introdução, eu vou ter a tese. O que é a tese? O posicionamento. E aí o posicionamento aqui, ó, ele vai ficar evidente quando você diz é necessário, é urgente, é necessário entender, é urgente discutir, tá bom? Isso aí já tem a expressão do posicionamento do autor de forma impessoal. Tem que ter posicionamento, mas mais um encaminhamento para o desenvolvimento 1 e 2. Esse encaminhamento eu também chamo de projeto textual ou desenvolvimento estratégico. São sinônimos. Perfeito? Vou finalizar essa aula agora e aí a gente volta com mais informação, com mais conteúdo importante e necessário para a aprovação de vocês. Um beijo e treinem a introdução que eu deixei lá como modelo, tá bom? Beijinho, tchauzinho, bons estudos!